Hoje nós vamos começar a ver os propósitos de Deus para a nossa vida. E o primeiro é: você foi planejado para agradar a Deus. Isaías 61:3. O Senhor vai plantar esse povo. Eles são fortes e belos como carvalhos e darão glórias a Ele. Dia 8. Planejado para agradar a Deus. Tu criaste todas as coisas, e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Apocalipse 4:11. Salmo 149:4. O Senhor está contente com seu povo. No instante em que você chegou a este mundo, Deus, lá no céu, como testemunha invisível, sorria ao assistir o seu nascimento. Ele quis que você existisse e a sua chegada lhe deu enorme prazer. Deus não precisava criar você, mas ele decidiu criar para a satisfação dele. Você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Dar satisfação e viver para a glória de Deus é o primeiro propósito da sua vida. Quando você entender plenamente essa verdade, jamais voltará a se sentir insignificante, pois isso é prova do valor que você tem. Se você é assim importante para Deus e se Ele o considera valioso o suficiente para mantê-lo consigo por toda a eternidade, como você poderia ser mais importante do que já é? Você é um filho de Deus e proporciona prazer ao coração dele, mais do que qualquer outra criatura. A Bíblia diz em Efésios 1:5: Deus já havia resolvido que nos tornaria seu filho por amor e meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Um dos maiores dons que Deus lhe concedeu foi a capacidade de apreciar o prazer. Ele criou com 5 sentidos e emoções para que você pudesse experimentar essa sensação. Ele deseja que você aprecie a vida, não que apenas a suporte. O motivo pelo qual você pode sentir prazer é que Deus o fez à sua imagem e semelhança. Com frequência, nós esquecemos que Deus também tem emoções. Ele possui sentimentos intensos. A Bíblia nos diz que ele sofre, que ele se encolera, que ele sente compaixão, piedade, tristeza, comiseração, bem como alegria, regozijo, satisfação. Deus ama, Deus sente prazer, ele exulta, ele desfruta e até mesmo ele ri. Dar prazer a Deus é o que se chama de adorar. A Bíblia diz em Salmo 147:11: O Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Qualquer atitude sua que agrade a Deus é um ato de adoração. Como um diamante, a adoração apresenta várias facetas. Seriam necessários vários livros para abordar tudo que nós precisamos compreender a respeito da adoração, mas nessa sessão nós vamos estudar os seus aspectos principais. Os antropólogos perceberam que a adoração é um impulso universal, estabelecido por Deus na estrutura do nosso ser. É uma necessidade intrínseca de nos ligar a Ele. Adorar é tão natural quanto comer e respirar. E quando não conseguimos adorá-lo, nós achamos então um substituto, ainda que no fim sejamos nós mesmos. A razão pela qual o Senhor nos fez com esse desejo é que Ele anseia por adoradores. Jesus disse que o Pai procura adoradores, em João 4:23. Dependendo da sua forma e da sua religião, pode ser que você precise ampliar a sua compreensão do termo adoração. Você talvez vincule essa palavra a ir à igreja, a ver os cânticos, as orações, as pregações, ou talvez visualize um cerimonial com velas, com ceia. Talvez você imagine um ambiente de curas, de milagres, de experiências de arrebatamento. A adoração pode incluir esses elementos, porém vai muito além dessas manifestações, porque adorar é um estilo de vida. Adoração é muito mais do que música. Para muitos, adorar é sinônimo de música. Eles dizem: bom, em nossa igreja nós temos o primeiro a adoração, depois a pregação. Esse é um grande mal-entendido. Todos os momentos do culto são atos de adoração. Desde a oração, da leitura da palavra, dos cânticos, da confissão dos pecados, até o silêncio, o ato de ouvir a pregação, fazer as anotações para depois estudar, a parte da oferta, o batismo, a ceia, até mesmo cumprimentar as pessoas é um ato de adoração. Na verdade, a adoração é anterior à música. Adão adorou a Deus no jardim, mas não há nenhuma menção de música até Gênesis 4:21, com o nascimento de Jubal. Se a adoração fosse somente música, então os que nunca se utilizaram da música jamais adoraram. A adoração é muito mais do que música. Ainda mais grave é quando se utiliza o termo adoração em alusão a um estilo de música específico. Muitos pensam:
Primeiro cantamos o hino, depois cantamos o louvor e por último a adoração. Se uma canção for rápida, alta e tocada com instrumentos pesados, nós podemos classificar ela como louvor. Mas se for mais lenta, tranquila, talvez acompanhada de um violão, de um piano, aí essa é adoração. Esse conceito é errado e é equivocado, embora seja muito comum. A adoração não tem nenhuma relação ao estilo da música, ao volume, ao andamento. Deus ama todos os estilos, todos os ritmos, porque foi Ele quem inventou. Rápida, lenta, alta, suave, antiga ou moderna. É provável que você não goste de todas, mas Deus sim. Se são oferecidas ao Senhor, em espírito e em verdade, então são um ato de adoração a Ele. Mas não existe um estilo de música bíblico se não tiver uma letra que fale de Deus. Não existem notas musicais na Bíblia. Hoje, nem mesmo temos instrumentos que eram usados na Bíblia. Mas, para ser sincero, o estilo musical que você prefere diz muito mais respeito a você e a sua formação, a sua personalidade, do que diz respeito a Deus. O som de um grupo étnico pode se soar como um barulho desconfortável para outro grupo, mas Deus gosta da variedade e aprecia esses estilos. É a letra que torna uma canção sagrada. Se eu a tocasse para você uma música sem a letra, não haveria como você saber se é uma canção para Deus ou não. A adoração não é um benefício próprio. Como pastor, eu recebo bilhetes dizendo: Amei a adoração de hoje. Foi muito bom para mim. Esse é outro mal entendido a respeito da adoração. Ela não é para o nosso benefício. Quando adoramos, o nosso objetivo é agradar a Deus e não a nós mesmos. Se você alguma vez já fez isso, eu não aproveitei em nada a adoração de hoje, eu não aprovei nada dessas músicas, então você adorou pelos motivos errados. A adoração não é para você, é para Deus. É claro que a maioria dos cultos de adoração contém elementos de comunhão entre os irmãos, edificação, evangelização, e existem benefícios na adoração, mas não adoramos para nossa satisfação. A nossa motivação é glorificar a Deus, o Criador. No capítulo 29 de Isaías, Deus reclama de uma adoração hipócrita e sem entusiasmo. O povo estava oferecendo a Deus orações repetidas, louvor falso, palavras vazias, rituais humanos, sem que o significado fosse levado em consideração. O coração de Deus não é tocado por uma adoração meramente tradicional, mas por uma paixão e por um compromisso. Isaías 29:13 diz: Esse povo se aproxima de mim com lábios e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras de ensinamento para homens. A adoração não é parte de uma vida, ela é a sua vida. A adoração a Deus não é limitada aos cultos, aos rituais de igreja, pois nos foi dito em Salmo 105:4: Estejam sempre na minha presença, estejam sempre na sua presença. Cantem glórias e louvem ao Senhor desde o nascer até o pôr do sol. Salmo 113:3. Na Bíblia, as pessoas louvavam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão, até mesmo na cama. Louvar deve ser a primeira atitude assim que você abrir os olhos e a última ao fechá-los à noite antes de dormir. Salmo 5:3. Davi disse certa vez: Eu darei graça ao Senhor todo o tempo. A minha boca sempre o louvará. Salmo 34:1. Cada atividade pode ser transformada num ato de adoração. Quando realizada com louvor para a glória e agradar a Deus, a Bíblia diz, em 1 Coríntios 10:31, assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Lutero disse, um ordenhador pode tirar o leite das vacas para a glória de Deus. E como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus e mantendo uma conversa contínua com Ele durante essa atividade. Em Colossenses 3:23 diz: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Este é o segredo para um estilo de vida de adoração: fazer todas as coisas como se fosse para Jesus. A Bíblia diz: Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, o dormir, o comer, o trabalhar, o passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Romanos 12:1.
O trabalho torna-se adoração quando você dedica a Deus e o realiza consciente da sua presença. Logo que eu me apaixonei por minha esposa, eu pensava nela o dia todo, no café da manhã, dirigindo para a escola, assistindo às aulas, na fila do supermercado e até abastecendo o carro. Eu não conseguia parar de pensar naquela mulher. Constantemente falava comigo mesma a respeito dela, eu ficava pensando nas coisas que eu mais amava nela. Isso me fazia sentir perto da Kay, mesmo quando estávamos separados por vários quilômetros de distância e frequentávamos faculdade diferente. Eu ficava pensando nela constantemente. Eu estava permanecendo no seu amor. A verdadeira adoração reside nisso, apaixonar-se por Jesus. Tema para reflexão: eu fui planejado para agradar a Deus. Versículo para memorizar: o Senhor está contente com seu povo. Pergunta para meditar: que tarefa simples eu poderia começar a fazer, como se fosse diretamente para Jesus? Que Deus te abençoe.